Abramos as nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Diz a eterna e santa palavra. Atos, capítulo de número 2, versículo 42 ao 47. Nós vamos fazer uma breve caminhada nesta manhã. E se assim o Eterno nos permitir, continuaremos na semana que vem. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, que nos encha da Tua palavra, que venhamos ser encharcados, ó Deus, com ela, transbordando, ó Deus, no nosso coração, nessa perspectiva, e nos capacitando a cumprir aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor deseja de nós. E não só isso, para que o mundo contemple esta ação do Senhor nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, quando nós olhamos a igreja de Sardes, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo de 1 a 6, nós temos um triste retrato de uma igreja que estava se esquecendo de onde veio, para onde ela estava indo e qual o seu propósito real sobre a face da terra. Existem 4 aspectos que nós devemos lembrar sempre dos seres humanos. Existem 4 fatos que nós não podemos esquecer, características de um organismo vivo. Todo ser vivo é constituído por células. Todo o ser vivo precisa de alimento, precisa comer. E todo ser vivo, à medida que ele é saudável, ele vai gerar crescimento. Ele cresce. O crescimento, ele é natural. E este crescimento natural leva ele também à fase de reprodução. Então, ele é constituído por células, se alimenta, cresce, se reproduz. A igreja de Sardes parece que ela havia perdido essa perspectiva. Ela não estava vivendo isso. Era uma igreja que nos diz o texto que era uma igreja que estava mortos. Esta é a grande questão. Essa igreja estava morta. Apocalipse 3 deixa tão claro isso, que chama a atenção que aquela realidade daquela igreja era isso. Uma igreja que, apesar de ser um organismo vivo,
As células eclesiásticas daquela igreja não estavam funcionando perfeitamente. Não estava fluindo perfeitamente. Alguns andavam com Deus ainda, mas a sua maioria havia deixado de estar vivendo e servindo adequadamente ao Senhor. Outra verdade é que essa igreja havia se parado de se alimentar da palavra de Deus. O versículo 3, ou capítulo 3, versículo 4, versículo 3, versículo 6, o Senhor traz uma admoestação àquela igreja de Sardes, para que eles voltassem a se alimentar, a ouvir do Espírito, a trazer isso no seu coração. E se não estava se alimentando, consequentemente, esta igreja estava parando de reproduzir. Ela não estava mais multiplicando. E possivelmente ela estava deixando de existir. Era uma igreja que estava na UTI e não sabia. Esta era a verdade dessa igreja. Talvez muito longe, de fato, quando nós olhamos aqui Atos capítulo 2, a realidade desta igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, que vivia exatamente esta marca de crescimento, não um crescimento qualquer, mas um crescimento saudável da palavra do Senhor. E qual é a marca do crescimento de uma igreja saudável? Qual é a marca do crescimento genuíno da igreja? Note que, às vezes, nós queremos criar meios, ações humanas para levar o crescimento da igreja. Alguns apostam em revelações, pseudo-revelações, para falar da vida alheia. Espírito de adivinhação é obra diabólica. Não há no vosso meio ninguém que venha adivinhar. Então, o espírito de adivinhação não é de Deus, é diabólico. Então, muitas igrejas usam esse espírito diabólico para trazer crescimento. Criam-se mecanismos humanos, mas o que marca exatamente o crescimento da igreja é a obra certa, o testemunho correto e as maravilhas que Deus faz no seu meio correta. E é isso que nós vamos entender partindo do princípio de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos pensar nesta manhã exatamente qual é o tipo certo de obra que a igreja precisa estar conectada para o seu crescimento. É isso que nós devemos lembrar, e o nosso desejo, o nosso anseio, meus amados irmãos, é que, diferente da igreja de Sardes, que deixou de existir, que foi extinta, estava morta, a minha oração é que nós, como igreja Moriá, presbiteriana Moriá, aqui em Feira de Santana, não viemos a ter a nossa existência sendo destituída, acabada, exatamente por falta de crescimento. E crescimento exatamente alicerçado, como ele nos diz. Então, qual é a característica desta igreja que cresce? Primeiro, a verdade de Deus. Olha, o versículo 42 nos diz que este povo era o povo praticante. Praticante do quê? E ele vai descrever para nós. O que esse povo praticava? Primeiro, a verdade. Eles eram pessoas doutrinariamente sólidas. Eles defendiam a verdade, custe o que custar. Eles foram ensinados, eles não se desviavam desta verdade. A característica de uma igreja piedosa e crescente é exatamente essa. Ela se mantém verdadeiramente sólida na palavra de Deus. Ela não se mistura, ela não mistura a palavra de Deus com pensamentos humanos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esta igreja tinha esta facilidade de perseverança. Muitas das vezes nós não temos nem o prazer de vir ao estudo doutrinário. Nós não temos nem prazer de nos alicerçar realmente na doutrina. Muitas das vezes até os pensamentos dos homens tomam muito mais o nosso coração, nossos anseios, do que a palavra de Deus. Quando fala a doutrina dos apóstolos, eles não criaram uma doutrina. É a doutrina das Escrituras, é a palavra de Deus. Eles viviam isso era uma verdade.
E qualquer coisa menos que a palavra de Deus é heresia. Qualquer coisa menos que o padrão absoluto da verdade de Deus não serve para nós. Mas tem muita gente que prefere ouvir meias verdades, achando que está ouvindo a verdade de Deus e não é a verdade de Deus. E nem todos os lugares que usam lampejos da palavra de Deus é de Deus. Satanás sabe fazer isso perfeitamente. Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, que você não vai tropeçar, não vai cair. É aquele salmo, né, que as pessoas gostam de abrir, de ler, né, e até um mantra por aí pela internet de alguns, o Salmo 91. Aí Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então perceba que nem todas as pessoas que usam a palavra de Deus verdadeiramente têm compromisso com Deus. São bocas muitas das vezes usadas por Satanás. E você vai encontrar isso na história da igreja. Você vai encontrar isso no livro da palavra, nas Escrituras. Nós vamos perceber exatamente isso. Tão claramente, pessoas usando a palavra de Deus, mas não tem vínculo com Deus. Mas quando nós temos um vínculo, essa verdade ela é contagiante. Nós não maquiamos a verdade. Muitas pessoas rejeitam a verdade exatamente porque ela corrige, ela nos afronta, ela mostra o nosso pecado, ela mostra os nossos erros. E ela quer nos corrigir. A igreja primitiva, ela prosperou porque ela não trocou a verdade por nenhum padrão humano. Outra verdade que esta igreja tem é os laços de comunhão. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Outra marca que mostra uma igreja é comunhão. Uma igreja que não tem comunhão não pode se desenvolver. Uma igreja que vive dispersa no contexto exatamente de cada um viver a sua própria vida, não tem característica de comunhão, não tem característica de pensamento, não tem característica de unidade. Esta igreja não pode se desenvolver porque ela não tem aquilo que é tão importante, comunhão. Ah, mas nós temos a Bíblia. Mas uma igreja que não tem comunhão perdeu completamente os laços de afinidade, de toque, de estar juntos, de preocupação, de amor, de afinco. Igreja precisa ter comunhão. Igreja precisa entender que não é só ter comunhão, não é tolerar os erros das pessoas, mas é procurar amar as pessoas e ensinar elas a viver e a corrigir os seus erros dentro da palavra do Senhor. Quando a igreja começa a afrouxar os seus laços de comunhão, ela está entrando em sérios apuros para o âmago da sua existência. Quando nós falamos isso, meus irmãos, comunhão não é simplesmente você chega aqui na igreja, oi, meu irmão, como é que está? Tudo bem? Tchau. E vai embora. Isso não é comunhão. Isso não é comunhão nenhuma. Como é você conversar com ele, saber como é que está a sua família, como é que está o seu lar, como é que estão as coisas. Às vezes até nós perguntamos para as pessoas com as nossas perguntas retóricas, né? Como é que você está? Tudo bem, não é? E já viramos as costas. Porque nós já temos exatamente algo pronto. Porque nós não queremos desenvolver comunhão com o nosso semelhante. Salvo engano, quando há algum interesse mais íntimo
mas de forma generalizada, como esta igreja tinha, nós não queremos perder o nosso tempo. Meus irmãos, uma igreja que não tem comunhão, ela está perdendo de ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. A comunhão da igreja, olha como ela é descrita também. Eles partiam o pão de casa em casa. Eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, nos diz aí o versículo 46. Então esta comunhão, ela transbordava exatamente, ela ia para o âmbito das nossas casas, do meio familiar, a igreja se reunia de casa em casa, no meio das famílias. Nós temos tanta comunhão que às vezes nós não queremos nem que o irmão apareça na nossa casa. Nós não queremos nem abrir a porta da nossa casa para fazer um culto. Nós não queremos nem sequer demonstrar isso. Como é que nós queremos desenvolver se nós não queremos ter comunhão? Às vezes até a própria coinonia que nós fazemos aqui após o culto, o momento de você não é encher a barriga, não, é vir lanchar um pouquinho, tomar um café, conversar com o seu irmão, saber como é que foi a semana, como é que está a vida. Às vezes nós nem queremos nem participar disso. Como é que nós temos comunhão? Não temos nem comunhão durante a semana porque nós não temos o tempo. Não temos comunhão no domingo porque logo nós temos que dormir para acordar cedo. Que laços essa igreja está tendo. Que laço essa igreja contemporânea está tendo de comunhão? Não tem. Não tem. Outra verdade é que esta comunhão não era só a parte da alimentação, de estar lado a lado, mas também era a parte que nos diz o texto que eles partiam o pão, e a ideia do partir o pão aqui é a ceia do Senhor. No partir do pão, eles eram uma igreja compromissada em participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor era algo importantíssimo para eles. Eles lembravam isso, e quando eles lembravam, traziam nos seus corações essa marca, as coisas não mudaram, nós mudamos, mas o Senhor não mudou. Eu tenho dito dia após dia, nós somos tão dispersos pelo pensamento contemporâneo, que esta igreja, ela partiu o pão, todo dia do Senhor, todos os domingos que ela se reunia, ela partia o pão, ela tinha ceia. Nós queremos fazer uma vez por mês, ou 2 vezes no mês, e de vez em quando, não, mas é porque, meus irmãos, a igreja que vive, que quer crescer, ela parte o pão, é todo domingo. Ela mostra a comunhão do sacrifício, porque ela lembra exatamente, Cristo morreu pelos meus pecados, e morreu pelos meus pecados e do mundo inteiro. Isso eu preciso entender e levar adiante. É isso que marcava esta igreja, porque quando ela partia, ela entendia que este Cristo tinha que ser anunciado aí fora. Então eles tinham comunhão com a mesa do Senhor também. Nós não só temos comunhão com a família, mas com todos aqueles que Cristo morreu na cruz, com todos os irmãos da Moriá. Uma outra verdade que esse povo nos chama a atenção, que é outra característica que esse povo praticava, e que talvez seja o nosso maior problema da igreja contemporânea, é o trono de Deus. As nossas igrejas, elas estão distantes do trono de Deus. Olha o que diz o versículo 46. Eles tinham a doutrina, tinham a comunhão, tinham partido o pão e orações. E nas orações, era uma igreja perseverante na prática da oração. Ela praticava exatamente a oração, era uma característica marcante da igreja primitiva. Uma igreja que quer crescer, ela tem que se envolver na oração, clamar ao Senhor pelos perdidos, clamar por ela. Não é só orar em casa.
E a oração, meus irmãos, não é simplesmente nós criamos uma ideia moderna que, vamos para a igreja, todo mundo tem que orar. Não, oração é nós dobrarmos o nosso joelho e orarmos ao Senhor. Não é cada um fazer um pedacinho de oração, não. É nós nos demonstrarmos o nosso joelho, ajoelharmos e orar ao Senhor e clamar ao Senhor verdadeiramente. Isso é oração, isso é o trono da graça de Deus. Uma igreja ativa é uma igreja que ora. Mas nossas igrejas acabou, muitas delas a nossa reunião de oração. Não acabou as nossas reuniões de oração. Nós temos os nossos tempos de oração, nós oramos. Seja na terça-feira, seja no domingo. Nós temos os momentos exatamente de orarmos realmente. Certa feita, aqui nesta igreja, eu calculei o tempo de oração da igreja. Calculei o tempo. Toda vez que era oração, eu cronometrava. Por várias vezes eu fiz isso. E espante-me que, na média, saímos 10 minutos de oração nas reuniões de oração. Nas reuniões de oração, a média de oração foi 10 minutos. Que levamos orando. Quando conseguimos mais um tempo, conseguimos 20 minutos de oração. Porque é muita leitura de texto, é muita cantoria e pouca oração. Houve casos que eu contei, 8 leituras de textos, 6 cânticos, e a minha alma quase que sai do meu corpo. Verdade. Meu Deus, quase que eu estava para tomar o microfone, falava, senta que eu vou dirigir essa reunião de oração. Isso não é uma reunião de oração. Não parece mais cantoria, leitura de texto, mas não nos debruçamos exatamente para orar. Pasme, mas essa é a realidade que eu estou falando. Ninguém contou, eu contei, está marcado. Eu vi. Ou então, quando nós temos o nosso momento de oração aqui, parece que ele é tão enfadonho. Vamos orar, meu irmão, pela igreja, vamos orar pelos nossos bairros, vamos orar pelas nossas vidas, vamos clamar ao Senhor pelos nossos irmãos que não estão aqui, vamos orar pela saúde dos irmãos e vamos sentar e vamos ajoelhar. Quem puder ajoelhar, ajoelhe, quem puder sentar, sente. Aí, às vezes, quando eu levanto, depois de 5 a 10 minutos, está alguns irmãos rabiscando, parecendo criança, olhando para o céu. Será que já passou o tempo de oração? Tantas coisas nós devemos orar. Tantos motivos nós temos de orar. E parece que é tão rápido. Parece que nós estamos distantes do trono do Senhor. Nós estamos distantes do trono do Senhor. Nós criamos mecanismos para não dar prioridade à reunião de oração. Estava lendo material do senhor Ralph Neighbord, um pastor americano, e ele conta que ele foi para a Coreia do Sul e lá ele encontrou com Davi Po Yong Cho, um dos pastores da Assembleia de Deus da Coreia, uma espécie de Assembleia de Deus, não é Assembleia de Deus, o pessoal inventa o nome, não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal lá na Coreia do Sul. Em termos de igreja, ele tem uma só igreja, a sua igreja é uma única denominação, ela é a maior do mundo. Ela não é a maior denominação, é a maior igreja do mundo, porque ele mantém tudo dentro da sua perspectiva. Não são várias igrejas, é uma só igreja. E ele estava com esse pastor e chegou o momento que deu o horário dele. E a secretária chegou para ele assim, pastor Davi,
o senhor tem um novo compromisso. O seu compromisso já está na hora. E aí o Ralph sai do escritório, estava aguardando o seu colega chegar, e ele sentou e ficou ali esperando o colega que vinha buscar ele. E passado mais de 15 minutos, ele viu que ninguém entrou no escritório. Ninguém entrou no escritório. Ninguém entrou para conversar com o pastor. E aí ele virou para a secretária e falou assim, a pessoa se atrasou, foi? Ela, não se atrasou não, está lá dentro com ele. Aí ele, está lá dentro? Eu não vi ninguém passar aqui. Ela falou, sim, é porque esse horário é horário reservado para a oração. Ele não se ocupa com ninguém. Ele está falando com o Pai dele, com o Senhor dele. Então, essa é a grande questão, nós perdemos isso. Nós temos o tempo para tudo, irmãos. Nós temos o tempo para o trabalho, nós temos o tempo para fazer tantas e tantas coisas, mas nós não estamos, a igreja não está tão próxima do trono da graça de Deus. Precisamos mudar isso. E como é que você faz? Reserve do seu dia, comece relevando. E vai dar trabalho, porque o capeta, o demônio, vai te perturbar a tua paz para você não ter esse tempo. Pega esse celular, joga na gaveta, põe lá no fundo. Se tem telefone fixo em casa, desliga. E tira 15 minutos e vai orar e ler a Bíblia. Comece a fazer isso. 15 minutos para orar e ler a Bíblia. Pastor, eu faço isso. Será que faz? Eu não estou aí, não. Mas aquele que sonda os corações sabe disso. Eu não estou falando de você simplesmente parar ali e olhando as coisas, eu estou lendo a Bíblia e vendo. Não. É você se desligar. Desativar. Não está nem um pouco preocupado com nada. Comece a fazer isso. Comece a fazer isso. E nós vamos ver, partindo de nós mesmos, a nossa realidade, das nossas vidas com o Senhor, mudar. Mudar. Essa igreja fazia isso. Ah, mas nós temos que trabalhar, eles também trabalhavam. Ah, nós temos que fazer, eles também faziam. E mais ainda, e quem tinha ainda ajudava quem não tinha. E olha o que nos diz o texto, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Todos os dias eles tinham um encontro de oração no templo. Não era só oração individual, mas oração no templo. Eles estavam exatamente ali, não querendo simplesmente um desejo humano, mas eles eram impulsionados, eles tinham esse desejo de estarem juntos, era a prioridade deles. O partir do pão, a oração, a comunhão e a palavra. Isso era fundamental. Eles, junto agora, usavam o tempo precioso que eles tinham para isso. Não nos espanta quando nós temos feriados prolongados, dias de culto, que temos alguma atividade, logo nós queremos cancelar. Não, eu vou passear um pouco, eu vou viajar um pouco, eu vou curtir um pouco. Não estou dizendo que você não deva curtir. Não estou dizendo que você não deva viajar. Não estou dizendo que você não deva estar com sua família. Mas você não vem para a igreja passar o dia todo dentro da igreja. Você não vem o dia todo estar dentro da igreja. Nós temos trabalhos que, durante a semana, 2 horas no máximo. 1 hora, 1h30. Estou falando 2 horas, mas nunca chegou a 2 horas. Eu nunca cheguei a um estudo aqui para me terminar durante a semana 9h30. Nós começamos 7h30, terminar 9h30, nunca teve isso. Já terminamos 9. E às vezes tem gente que fica assim olhando o relógio.
Acho que vai estar com um problema no braço. Não é preocupado com a hora. Nós não devemos nos preocupar com a hora quando nós estamos na presença de Deus. Essa igreja não tinha essa preocupação. É por isso que diz, e o Senhor acrescentava, dia após dia, que iam sendo salvos. E lá no 4 diz os que eram destinados à salvação. E mais adiante, o Senhor ia acrescentando mais gente à igreja. Porque a prioridade dela era primeiro amar ao Senhor. Não deixando de trabalhar, não deixando de fazer suas coisas, mas ela tinha isso no seu coração. O tempo que nós temos, nós vamos fazer. Nós não somos a cultura da noite ou da manhã. Nós não somos a cultura da madrugada, não somos. Então não adianta ninguém tentar replicar aquilo que acontece na Coreia conosco. Nós não somos essa gente. Nós temos dificuldades. A Coreia, diferente de nós, eles levantam 4 da manhã para ir ao culto. Todos os dias. Todos os dias. Que caia neve, 40 graus negativo, ou que faça sol. Não é chuva, não, é neve. 40 graus negativos. Todos os dias. 4 da manhã, eles estão na igreja. E depois vão para os seus trabalhos. Todos os dias. Nós não somos a cultura da madrugada. E pior quando se fala do Senhor para a noite também. Vamos fazer a noite que vamos ter mais. Não, nós não vemos. Porque nós estamos tão atarefados. Que nós não conseguimos também priorizar isso nas nossas vidas. Se nós queremos crescer, nós precisamos mudar. Ajustar a nossa mentalidade à luz das Escrituras. Ter prazer da doutrina. Ter prazer na comunhão com os irmãos. Ter prazer de estar perto com os irmãos. Ter prazer do partir o pão. Ter prazer de estar junto, orando, compartilhando e intercedendo uns pelos outros. Devemos ter esse prazer. Se nós não tivermos esse prazer, e a igreja que não tiver esse prazer, ela está dada a entrar na UTI, no estágio de quase morte, como a igreja de Sardes. Que o Senhor nos livre dessa apatia espiritual. Que o Senhor incendeie os nossos corações por meio do seu Espírito. Que o Senhor desperte em nós a isso. Vamos orar? Pai de eterna misericórdia e graça, nós te louvamos. Senhor, quando nós olhamos a tua igreja, quando nós olhamos o povo do Senhor, desde o Antigo Testamento, a unidade que eles tinham, quando aquela grande reforma que Josias faz, que Neemias faz pós-êxodo, pós-exílio, dia de celebrar o Senhor, de alegria, que o povo tinha o prazer de estar ouvindo a tua palavra, Senhor. E quantos de nós temos dificuldades? Damos as desculpas para estarmos na tua presença, Senhor. Então nos ajude, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Desperta na tua igreja o prazer de estarmos juntos, de separarmos um tempo para orarmos e meditarmos na tua palavra, de derramar o nosso coração. Senhor, não orações mecânicas, não palavras repetidas, muitas das vezes como mantras, mas que no silêncio
o Teu Espírito coloque palavras na nossa boca, porque nós não sabemos, Senhor, orar como convém. Desperta-nos, ó Deus, a entender, a buscar a compreensão da Tua palavra, desta doutrina tão maravilhosa, Senhor, de termos o prazer de estudar ela, de termos o prazer de estar na companhia dos nossos irmãos, que foram comprados pelo sangue do Senhor. Sim, cada um de nós fomos comprados pelo Teu sangue, somos irmãos muito mais do que os nossos filhos, do que os nossos irmãos de sangue, do que os nossos pais. Porque esses podem nos trair, podem nos abandonar. Mas o Pai, o Filho que morreu na cruz, que comprou um povo, Ele nos une exatamente numa perspectiva tão profunda de comunhão. Que possamos, ó Deus, ter no nosso coração de orarmos uns pelos outros dentro da nossa casa também. Ah, Senhor, nos ajude, Pai, a esta comunhão tão profunda que o Senhor requer de nós. Para que o abrir da nossa casa, os ímpios, aqueles que não Te conhecem, possa ser acrescentado à Tua igreja, Senhor, para a glória do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.